Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 16 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. A palavra de hoje nos traz esta cena das crianças que eram levadas até Jesus para ele impor as mãos sobre elas e fazer uma oração. No tempo de Jesus, os meninos a partir de 6 ou 7 anos andavam sempre com os seus pais. As meninas estavam sempre ao lado das suas mães, até se casarem. Era assim o costume do povo de Jesus. Podemos concluir então que as crianças estavam sempre acompanhadas dos seus pais. As mães com os pequenininhos e as meninas, e os pais com os meninos, a partir de 6 ou 7 anos. E eles queriam que Jesus impusesse as mãos sobre os seus filhos e rezasse por eles. Mas os discípulos reagiram. Começaram a afastar as crianças, começaram a reclamar com os pais e a impedir que as crianças se aproximassem do Mestre. Essa atitude revela que eles não estavam entendendo o que Jesus andava explicando sobre o reino de Deus. Ainda estavam na lógica do que quem vale é o adulto, o grande, o maior. E Jesus tinha dito que o reino de Deus é das crianças e de quem se parecer com as crianças. E tinha dito isso outro dia, exatamente para corrigir os discípulos que estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus. Jesus tinha apresentado a criança como modelo dos cidadãos do reino dos céus. No reino de Deus, todos nós somos filhos na casa do Pai. Não funcionários carreiristas. Somos discípulos que aprendemos com Jesus. Não fariseus fechados à revelação de Deus. Somos filhos que confiamos nos pais. Não adultos que confiam apenas em si mesmos. Se não formos como crianças, filhos que amam, que aprendem, que confiam, não teremos parte no reino de Deus. O reino de Deus é um presente do Pai para os seus filhos. E ninguém tem merecimento para recebê-lo. E a quem socialmente mostra-se sem condição ou pretensão de conquistá-lo, é a esse que é dado o reino de Deus. Assim são os pobres, os doentes, as crianças. O reino é um dom do Pai para os seus filhos amados. Jesus reclamou, mas reclamou com razão. Não criem dificuldade para as crianças virem a mim, não as impeçam. O reino de Deus é daqueles que são como elas. E impôs as mãos sobre elas. Impor as mãos é um gesto de comunicação da bênção. No Evangelho, em muitas curas, Jesus impõe as mãos sobre os enfermos. Os apóstolos também aparecem impondo as mãos ao curar os doentes. Então, impor as mãos é comunicar a bênção de Deus, ou o dom do seu Espírito.
Olha como está escrito: ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Então, levaram crianças para Jesus abençoar. Criança é sempre importante na mentalidade de Jesus. Criança atrapalha, pensavam os discípulos, mas Jesus pensava o reino como uma grande casa de família, onde Deus é Pai e todos nós somos filhos e irmãos. E nessa grande família é às crianças, aos doentes e aos idosos que se deve prestar mais atenção. Os discípulos pensam o reino como uma instituição de poder, como uma elite mandando na maioria. Nessa mentalidade, então, gente pequena não vale, criança não conta. Mas o reino é das crianças e de quem se parecer com elas, ensinou Jesus.